Olá, essa é a nossa 25ª aula de datilografia. Na aula anterior, vimos algumas teclas especiais do teclado. Hoje vamos ver mais algumas. Vamos conhecer outras teclas especiais. Vamos conhecê-las? Quais são elas? A primeira tecla que vamos aprender hoje se chama Backspace. É essa tecla que tem um sinal de uma seta virada para a esquerda. Alguns teclados ela vem escrito Backspace. Geralmente ela tem essa setinha virado para a esquerda. O que ela faz? Ela exclui, ou seja, ela apaga o caractere anterior, ou seja, o caractere à esquerda do cursor ou do texto selecionado. Mas, professor, o que é o cursor do texto? O cursor do texto é onde fica piscando na tela uma retinha, como se fosse esse risquinho vermelho que está ali na tela. Só que ele geralmente é preto e ele fica piscando. Quer dizer que ali, o que eu digitar vai aparecer ali. Ou o que eu apertar vai sair ali o comando. Nesse caso, repare que ali tem o A, B, o cursor vermelho, o C e o D. Se eu apertar a tecla Backspace, ele vai apagar o caractere, ou seja, a letra, no caso, à esquerda, ou a letra anterior ao cursor. Nesse caso, a letra B. Vamos ver um exemplo sobre isso. Olha aqui, por exemplo. Vou dar um zoom aqui para poder ficar melhor. Tá vendo aqui, ó, o cursor está piscando entre o U e o N. Se eu apertar o Backspace, ele vai apagar a letra U, porque ele está à esquerda do cursor que está piscando. Olha lá, vou apertar o Backspace. Apagou a letra U. Viu? O Backspace apaga os caracteres, as letras anteriores, ou seja, à esquerda do cursor do texto. Voltando à nossa aula. Essa tecla é pressionada com o minguinho da mão direita. Próxima tecla que nós vamos aprender hoje é a tecla Del ou Delete. Ela também tem função de excluir, ou seja, de apagar o caractere à frente, ou seja, à direita do cursor do texto ou do texto selecionado. Olha lá novamente o exemplo. Já hoje, se eu apertasse o Backspace, apagaria a letra B, que está à esquerda do cursor. Agora, se eu apertar o Delete, ele vai apagar a letra C. Vamos novamente ao exemplo. O Backspace apagou a letra U. Se eu apertar a tecla Delete, ele vai apagar a letra N, que está à frente. Olha, viu? Então, Backspace apaga o que está à esquerda. E Delete apaga o que está à direita. Tá bom? Guarde bem essa informação. Vamos voltar à aula. Essa tecla também pressionamos com o minguinho da mão direita. Próxima tecla que iremos aprender hoje é a tecla chamada Insert. A palavra Insert em inglês significa inserir. E a tecla Insert é utilizada para definir como o teclado deve adicionar as letras no meio de um texto. Um dos modos é o sobrescrito, em que o cursor, ao mesmo tempo que adiciona um texto digitado, ele apaga o texto à direita. Vamos lá novamente no exemplo? Ó, aluno. Eu venho aqui e digito NO. Ele substituiu o NO maiúsculo pelo aluno com NO minúsculo, porque o insert estava ativado. Vou desativar o insert. Vou colocar o NO maiúsculo. Olha, ele empurrou, ele não substituiu, porque o insert não estava ativo. Então, eu vou ativar novamente o insert, tá? Então, toda vez que eu digito alguma coisa, o insert vai substituir, tá? Ó, de maneira, vou colocar, por exemplo, de modo,
Então, de modo, ele apagou maneira. Se eu continuar escrevendo, ele vai apagando. De modo que... Então, ele vai apagando o que estava escrito. Ele vai substituindo, tá? Então, esse é o modo insert, tá bom? Vamos ver qual é a próxima tecla que nós vamos aprender hoje. O insert. Qual é a tecla? Qual é o dedo que a gente aperta a tecla? O minguinho da mão direita também. Qual é a próxima tecla que nós vamos aprender? A tecla Home. O que a tecla Home faz? Ela retorna o cursor para o início da linha em um texto editável. E de outra forma, ela rola o documento com a rolagem permitida, igual ao Windows. A tecla Home também pode ser usada para selecionar os caracteres antes do cursor em certas linhas pressionada junto com a tecla Shift em um texto editável. Olha ali, por exemplo, vamos supor que o cursor é aquela barra vermelha. Se eu apertar Home, somente o Home, olha o que ela vai fazer. Ela vai para o início da linha, certo? Agora, se ela estiver no lugar de apertar Ctrl Home, ela vai para o início do texto. Ela vai para o início do texto, tá? E a parte do selecionar seria isso daqui. Vamos lá no texto. Então, olha aqui. Eu estou em algum lugar do texto. Deixa eu desfazer o que eu fiz aqui, as alterações. Eu estou em algum lugar do texto, tá bom? Estou aqui, ó, pode. E eu quero chegar lá no começo da linha. Aperto o Home. Olha o que vai acontecer com o cursor. Ele está piscando ali no pode. Ele foi lá na frente do A Internet. Certo? Se eu segurar apertado o Shift e apertar o Home, olha o que ele faz. Ele seleciona tudo isso, tá? E lembra que eu falei do Ctrl Home? A hora que eu aperto Ctrl Home, ele vai para o início do documento. Ele vai lá para o início do documento, tá? Também é pressionada com o minguinho. Agora, a próxima tecla que nós iremos aprender hoje é a tecla End, que é ao contrário da Home, né? O que a End faz? Ela retorna o cursor para o fim da linha do texto editável. De outra forma, ela rola o documento com a rolagem permitida. Quando eu falo rola, se você estiver navegando pela internet, quando você apertar Home, ele vai para o início da página que você está navegando na internet. Se você está na internet e apertar End, ele vai para o fim da página que você está olhando na internet, tá? Então ele também serve para rolar as páginas na internet, igual a do Windows, né? Que ele fala ali no texto. A tecla End também pode ser usada para selecionar todos os caracteres depois do cursor em certas linhas ser pressionadas junto com a tecla Shift em um texto editável. Então olha o exemplo aqui também. O cursor faz de conta que é aquele vermelho, aquela barra vermelha. Se eu apertar End, ele vai fazer o quê? Ele vai para o fim da linha. Certo? E aí, se ele estiver ali e eu apertar Ctrl End, ele vai para o fim da linha. Vamos ver lá no texto o exemplo. Então, olha aqui. O cursor está aqui. Se eu apertar End, ele vai para o fim da linha. Se eu apertar Shift, segurar apertado e apertar End, ele seleciona da onde eu estava até o fim da linha. Se eu apertar Ctrl End, ele vai para o fim do texto. Para o fim do texto, tá? Ctrl Home para o início do texto, Ctrl End para o fim do texto. Tudo bem? Vamos ver qual é a próxima tecla que nós vamos aprender hoje. A próxima tecla que nós vamos aprender hoje é o Page Up e o Page Down. São duas teclas, Page Up e Page Down. Page Up e Page Down são duas teclas geralmente encontradas em teclados de computador.
As duas teclas são primeiramente usadas para rolar páginas nos documentos. Página para cima é o page up, página para baixo é o page down. Mas a distância entre as rolagens varia entre os aplicativos diferentes. Então, se eu estou no editor de texto, quando eu aperto o page up, ele vai subindo um tantinho por tantinho, tá? Tem aplicativos que ele vai subir mais ou vai subir menos. É a mesma coisa quando eu estou navegando na internet. Eu posso apertar o page down ou page up para subir ou descer as páginas da internet que eu estiver lendo na internet. Tudo bem? Próxima teclas que nós vamos aprender hoje são as teclas direcionais, tá? As teclas direcionais são as teclas de um teclado de computador que são designadas para a função de controle de movimento de um cursor para uma direção específica, ou seja, ele pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode subir uma linha ou pode descer uma linha. São geralmente encontrados na parte inferior do teclado, né? Do lado direito do teclado, que nem está em destaque ali dentro do círculo. Ele tem um formato de um T invertido, né? Se você olhar, dá a impressão que é um T invertido. Vamos olhar lá no texto? Olha bem, o cursor é essa barrinha que fica piscando na tela. Se eu apertar para a direita, o cursor anda para a direita. Se eu apertar para a esquerda, o cursor anda para a esquerda. Se eu apertar para cima, o cursor anda para cima. Se eu apertar para baixo, o cursor anda para baixo. Se eu apertar junto com o Shift, ele vai selecionando o que eu quero usar. Se eu segurar apertado o Shift e for para a direita, ele vai selecionar para a direita. Se eu for para cima, ele seleciona as linhas de cima e se for para baixo, ele seleciona a parte de baixo. Mas essa parte de selecionar linhas não é o momento ainda. Nós vamos ver isso quando a gente começar a fazer aulas do editor de texto Word, por exemplo. Tudo bem? E vamos ver qual é a nossa próxima tecla. A nossa próxima tecla que nós vamos aprender hoje é uma tecla bem útil. Ela se chama Print Screen. Geralmente ela vem com uma sigla PRTSC, Print Screen. Quando a tecla é pressionada, o computador automaticamente tira uma foto da tela e coloca na área de transferência, na memória do computador. E para colar a imagem, eu tenho que abrir um software, um programa que aceite colagem de imagem. O Paint, por exemplo, e clicar no colar ou apertar Ctrl V. Por exemplo, eu vou tirar um print screen dessa tela que eu estou usando agora. Bati o print screen, apertei a tela print screen. É a mesma coisa que tirar um print do celular, né? Agora eu vou lá no nosso editor e vou colar a imagem entre essas duas linhas. Ó, eu vou clicar com outro botão e vou colocar aqui, ó, colar. Olá. Eu trouxe a tela aqui, uma imagem, uma foto da tela que eu estava gravando a aula, viu? Então, quando você precisar tirar uma foto da sua tela, você usa a tecla Print Screen, tá bom? E por hoje a nossa aula acabou, tá? Eu vou enviar um formulário para vocês com as perguntas, respondam com calma, caso tenham dúvidas. Revejam esse vídeo e depois voltem a responder o formulário. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.